Olá, bom dia, bom dia. Olá, bom dia, bom dia. Vou esperar uns minutinhos para ver o pessoal chegando. Oi, Dai, bom dia. Ju, Camila, bom dia. André, André, zootecnista, bom dia, André. Joia. Vamos lá, bom dia, pessoal, bom dia. Bom, meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou zootecnista, sou consultora em piscicultura e eu tô bem feliz de dar início a esse projeto, que eu tô com esse projeto engavetado desde 2017, para falar sobre as. Oi, Lu, bom dia. Para falar para as pessoas a respeito da piscicultura. E em 2018, eu e duas amigas, a Karine e a Suzy, fizemos um evento sobre o Encontro Agro, que falou que a gente mostrava as habilidades necessárias para para profissionais da área da piscicultura e da área do agro, né, de maneira geral, outras habilidades, não as habilidades técnicas. E aí, dessa ideia do Encontro Agro, surgiu a minha vontade de querer juntar tanto o conhecimento técnico da piscicultura quanto essas habilidades importantes, né, que não são aprendidas dentro da faculdade. Então, o atendimento ao cliente, o poder de persuasão, a habilidade de vendas, de negociação. E aí, esse ano eu consegui tirar da gaveta esse projeto, então eu tô aqui, hoje é o primeiro dia, minha primeira live, e eu tô muito feliz em fazer isso. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui junto comigo, participando desse sonho que está sendo desengavetado. Bom, antes de tudo eu quero apresentar para vocês como foi que eu iniciei na piscicultura. Então, eu fiz faculdade de zootecnia e no final do curso da graduação eu precisava fazer o meu estágio obrigatório. E aí, o meu estágio obrigatório eu queria que fosse em alguma empresa que me pagasse pelo estágio, né? Então, eu queria fazer um estágio remunerado. Estudante, né? Sem dinheiro nenhum, então, falei, vou encontrar alguma coisa que seja, que remunere, que pague um meio salário, qualquer coisa, que me pagasse qualquer coisa. E aí surgiu essa empresa que eu fui fazer o estágio, chama Native, em Sorriso. Eu fui fazer o estágio, era um estágio remunerado e era na área da piscicultura. E nunca tinha me passado pela cabeça de fazer o estágio em área da piscicultura, não tinha pensado nisso. Eu tinha visto as disciplinas de piscicultura, né, mas não tinha pensado em fazer nada dentro da área da piscicultura. E aí eu fui para esse estágio. Quando chegou lá na piscicultura, eu fiquei enlouquecida, fiquei apaixonada. Eu costumo dizer que eu me apaixonei no primeiro momento. Foi amor à primeira vista, logo que eu cheguei na fazenda, porque é um lugar lindíssimo, assim. Então, são 90 hectares de lâmina d'água e eu fiquei encantada com esse lugar. E aí, beleza, eu passei 3 meses fazendo estágio na piscicultura, então aprendi todo o processo de reprodução de peixes nativos. Na época eu trabalhava com peixes nativos. Nilce Leitão, olá!
nosso político aqui, obrigado pela sua presença. E aí, passei 3 meses, aprendi sobre reprodução, aprendi sobre manejo, nutrição, qualidade de água, sobre várias partes do processo de produção de peixes, né, dos nativos, porque aqui no estado de Mato Grosso são os nativos que a gente mais produz, né? E aí, o que eu acho bem importante dizer é que eu nunca fui do meio rural, nunca fui do agro, minha mãe não tem fazenda, o meu pai não tem fazenda, embora eu moro no Mato Grosso, né? Não tem fazenda, ninguém da minha família tem e não é do meio rural. Então, eu sou bem urbana, nasci em Curitiba, então eu não tinha assim essa familiaridade. Então as pessoas podem achar, mas é porque já tinha familiaridade com a área. Não, né? Então, eu gosto de dizer isso porque muitas pessoas entram em cursos da área de agrárias e acham que vão ter dificuldades pelo fato de não serem do meio rural, não terem um contato desde cedo. Enfim, eu também não tinha. Né? E aí, quando eu saí desse estágio, eu fui procurar um emprego. E o primeiro emprego que eu consegui encontrar, que eu arrumei, foi numa casa agropecuária. E nessa casa agropecuária eu era balconista. Né? Eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar dinheiro e comecei trabalhando vendendo medicamento, vendendo pintinho, vendendo ração, vendendo animais, pet. Então tinha de tudo um pouco dentro de uma casa agropecuária e eu trabalhava no balcão. Com o tempo, começaram a surgir demandas de produtores que tinham problemas na sua piscicultura. E como dentro da empresa onde eu trabalhava, eu era a única que tinha um mínimo de conhecimento dentro da área de piscicultura, eu comecei a atender essas pessoas, esses piscicultores, né? Que na verdade nem eram piscicultores em escala comercial, não era a principal atividade desses produtores a produção de peixes. Então eles eram agricultores ou eram, né, ou chácaras com pequenos tanques, às vezes produção de peixe para subsistência mesmo. E aí eu comecei a atender esses clientes. Enfim, a partir de então é que eu comecei a atuar na área da piscicultura. Então hoje eu vou falar para você, e daqui para frente eu vou contando ao longo da história, eu vou contando para vocês a continuação dessa minha trajetória. Então hoje eu quis falar sobre o contato inicial com o piscicultor, porque eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em fazer esse contato inicial, de começar na atividade, ou começar a ser consultor, porque na faculdade a gente aprende todo o conhecimento técnico, e nem sempre todo, né? Às vezes não tão aprofundado quanto nós precisamos a campo depois, mas a gente acaba não aprendendo a abordagem ao cliente, como lidar com o cliente, que são pontos fundamentais para o sucesso do desenvolvimento da sua profissão. Enfim, e aí, quando eu estava nessa casa agropecuária, beleza, comecei a atender essas pessoas, né? Foi indo mal e mal, então, tipo, às vezes eu não sabia resolver um problema de um produtor. Eu pesquisava sobre aquilo, deixava para atender no outro dia, ou combinava com ele para ir outro dia e eles me relatavam o que mais ou menos estava acontecendo. E dessa casa agropecuária, eu participei de vários eventos, vários projetos, né? Tive contato com vários produtores e eu fui chamada para trabalhar numa outra empresa que eu ia ganhar mais que o dobro do que eu ganhava nessa empresa atual. E aí eu fui para essa outra empresa, então, que era uma empresa de representação, né? Então eu atendia todo o norte do estado na época e tive que começar tudo de novo, a conquistar clientes numa empresa nova, que não era para vender ração, não era uma marca conhecida, então eu precisava formar essa carteira de clientes. Passei 2 anos nessa empresa e depois eu fui chamada para uma outra empresa ainda, que era para vender ração também em todo o norte do estado, mas era uma ração conhecida, mas eu precisava de novo fazer formação de carteira de clientes, porque eu ia atender
uma área maior da região norte. Então, era todo o norte do estado e antes eu atendia só o nortão mesmo. Então, e aí o que aconteceu? Durante todo esse processo, eu precisei formar novas carteiras de clientes, abrir novos clientes, abordar novos clientes. E com isso eu fui aprendendo esse processo de abordagem e de contato inicial, que é sobre isso que nós vamos falar hoje propriamente dito, tá? Então, existem 5 principais maneiras de fazer esse contato inicial com o produtor. Então, abordagem fria, que nada mais é do que eu não conheço a pessoa, não fui indicada por ninguém, a pessoa não me conhece, o psicultor não me conhece, eu apenas sei que existe uma psicultura em tal lugar, eu chego nessa psicultura, né? Olá, e atendo e abordo esse cliente, esse psicultor. Então, oi, bom dia, meu nome é Soraya, eu sou consultora em psicultura, gostaria de conhecer a sua atividade, o senhor é psicultor, piripororó. Então, contato, abordagem fria, né? Então, eu não conheço, não tenho indicação, nunca vi a pessoa, só sei da existência da psicultura. O segundo tipo de contato é através de indicação. Então, os contatos por indicação podem ser feitos através de indicação. Então, um amigo indicou um psicultor, um parente conhece um psicultor, você conhece um psicultor e recebe indicação de um novo psicultor, desse psicultor para um outro colega psicultor também. O terceiro tipo de abordagem de cliente para fazer contato inicial é através de eventos. Então, participar de eventos onde esses psicultores estejam. E aí, claro, buscar fazer esse contato. Então, ir em eventos onde os psicultores estejam, palestras, workshops, feiras que sejam específicas da área e fazer contato, abordar as pessoas, né? Então, entregar cartão, pegar cartão, deixar cartão nos estandes, ir fazendo esse contato e captando o máximo de clientes de contato desses produtores que você conseguir. Outra maneira de fazer o contato inicial é através de parceria com empresas de insumos para psicultores. E essa é uma maneira muito efetiva. Então, se você vai ser consultor ou é consultor, você, na sua cidade ou na região onde você atua, você vai nessas empresas que vendem ração, empresas que vendem calcário, empresas que vendem equipamentos, aeradores, redes, qualquer outro tipo de insumo que seja destinado à produção de peixes. E aí chegar casas agropecuárias, né? Chegar nessas empresas e falar, eu sou consultor da área de piscicultura e gostaria de fazer uma parceria. Se o senhor tiver algum cliente, quiser, né, me chamar ou me indicar para essas pessoas para resolver o problema de produção, o senhor vou deixar meu contato e se deixar disponível como se você fosse um funcionário daquela empresa, mas na verdade você vai ser um prestador de serviço. Para a empresa isso é muito bom, porque ela vai estar solucionando um problema de um cliente, né, que já é uma pessoa um produtor que já é um cliente dela. E caso essa empresa não tenha um consultor em piscicultura, e para você vai ser muito bom porque você vai começar a ter contato com esses produtores. E a outra maneira de fazer esse contato inicial é trabalhando para uma empresa que venda algum tipo de produto para piscicultura. E aí, nesse caso, o que facilita é quase como se fosse uma abordagem fria, mas o que facilita é que você tem um sobrenome, né? Então você não vai chegar lá, eu sou a Soraya, consultora em piscicultura. Você vai chegar lá dizendo, eu sou a Soraya, consultora em piscicultura, trabalho para a empresa fulano de tal e vendo o produto tal. Então, os produtores, eles já conhecem a maioria das marcas e dos insumos que são comercializados, né, para peixes. Então, isso te dá te dá um pouquinho de bagagem para chegar, né? Então, você tem um sobrenome para chegar no produtor. Tá? Então, essas são as 5 principais maneiras de fazer esse contato inicial. E aí,
Quando esse contato estiver, né, dependendo de cada uma das situações em que você estiver, né, então, eu sou um consultor que não trabalho para uma empresa. Encontrar as melhores maneiras e que caibam dentro do teu negócio, do teu dia a dia, as coisas que podem ser feitas para você, as coisas que podem ser feitas para você. Desculpa, gente, tá uma bagunça aqui em casa que vieram buscar um. Desculpa. As coisas que você pode fazer para que caibam dentro do seu dia a dia. Então, se você é um consultor que não trabalha ainda para alguma empresa, então as melhores maneiras, estratégias de fazer esse contato inicial vão ser ou abordagem fria, ou indicação se você conhecer alguém, participar de eventos se tiver eventos dentro da sua, né, na cidade ou na região onde você trabalha, e parcerias com eventos. Se você já trabalha em alguma empresa, você sabe que você vai precisar fazer a abordagem fria, mas carregando esse sobrenome, carregando o nome da empresa para a qual você trabalha. E aí, o passo a passo que eu quero falar para vocês e que eu acho que são as coisas importantes que a gente não aprende isso. Ninguém fala essas coisas pra gente, a gente aprende quando a gente tá no campo mesmo. Então, você chega na pessoa, no produtor e se apresenta como consultora. No começo a gente, eu tô falando isso porque eu passei por isso. E todo mundo que está a campo e que já trabalha, com certeza já passou por isso. Então, se apresentar e dizer que eu sou zootecnista, eu sou engenheiro de pesca, eu sou, né, técnico em piscicultura, atendo na região do estado de Mato Grosso, no norte de Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul, falar a região em que você atua, né? E aí é muito importante a gente se lembrar que toda vez que você faz esse contato inicial, o contato inicial ele serve para você conquistar o cliente, para você ter uma carteira de clientes. Não adianta você achar que esse contato inicial do contato inicial vai surgir uma venda, ou do contato inicial vai surgir uma consultoria ou fechamento de uma parceria. Não, muito dificilmente isso vai acontecer, a não ser que seja por indicação ou que o psicultor já queira realmente o produto que você comercializa. Mas é importante saber que o contato inicial ele é a porta de entrada para que vendas futuras aconteçam, né? Você precisa criar relacionamento com os seus clientes e da criação do relacionamento com esses clientes, fortalecer esse relacionamento para que a sua carteira de clientes seja duradoura, seja perpétua. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu saí da primeira empresa de representação que eu trabalhei, toda a minha carteira de clientes, quando eu fui para outra empresa de representação, foi junto comigo. Ou seja, eles compravam um produto de mim na empresa, né, que eu trabalhava, que na época era a Nutriara, então eles compravam um produto, a ração da Nutriara de mim. E quando eu fui para Presense na época, todos os clientes que compravam Nutriara comigo passaram a comprar ração Presense. Ou seja, isso demonstra uma coisa muito importante. Eles não compravam de mim por conta do produto, eles compravam de mim por conta do tipo de serviço que eu prestava para eles. Porque mesmo que você seja consultor vinculado a um produto, esse produto, ele só, por melhor que seja o produto, ele só vai trazer resultado quando você souber fazer com que o produtor use da maneira certa, seja ração, seja insumo, seja equipamento, e que use esse produto, né? Então, vou dar um exemplo de ração. Se eu vendo a ração e não explico manejo nutricional, horário de fornecimento de ração, qualidade de água, e não acompanho esse desenvolvimento da produção do produtor, eu não consigo fazer com que ele tenha resultado. Logo, se ele não tem resultado, para que ele vai ficar comprando um produto de mim se ele não tiver resultados? Né? Então, o resultado do produto que eu vendo, do tipo de serviço que eu presto,
é muito importante e precisa aparecer, o seu cliente precisa enxergar esse resultado para que essa parceria continue. Então, quando eu saí de uma empresa e fui para outra empresa, os meus clientes me acompanharam porque eles sabiam que a prestação de serviço que eu fornecia para eles dava resultado. E daria resultado independente do tipo de produto que eles estivessem utilizando. Então, e quando você é eficiente em formar uma carteira de cliente, você consegue trazer essa carteira de clientes com um relacionamento muito forte, a ponto de que eles vão junto com você para qualquer outro lugar onde você vá. Então, é a confiança, é acreditar no seu trabalho, acreditar no que você fala. E isso vai acontecer com o tempo. Por isso que é tão importante você entender que o tipo de relacionamento e o estreitamento do relacionamento com o cliente é ainda mais importante do que o conhecimento técnico. É ainda mais importante do que o conhecimento técnico. Porque o conhecimento técnico qualquer pessoa pode ter. Está escrito em livros. O atendimento ao cliente, a fidelização, o poder de persuasão, ensinar as práticas corretas não estão escritas nos livros. Isso só as pessoas que estão no campo e que lidam com isso e vão aprendendo é que sabem, e poucas pessoas falam sobre isso, né? Então, no meu ponto de vista, é mais importante e faz mais sucesso do profissional ter esse relacionamento e essas habilidades de comunicação, persuasão, oratória, atendimento, do que só o conhecimento técnico propriamente dito. Tá? Então, eu tô com uma lista aqui, eu vou falando aqui, tá, gente? Vou acompanhando aqui, senão eu me perco. Ok. Quando você já fez esse primeiro contato com o psicultor, então esse primeiro contato pode acontecer em um evento, pode acontecer numa casa agropecuária, mas você precisa visitar o psicultor. Então, visitar a propriedade dele, né? Então, na abordagem fria, por exemplo, a abordagem fria não é uma abordagem, não deve ser uma abordagem por telefone, ela deve ser uma abordagem fria, mas em loco, na psicultura. Então, passou em frente a um lugar, viu que tem um tanque de peixe, para lá e olha, se apresenta. Ah, eu vejo que o senhor tem tanque de peixe, né? O senhor é psicultor? Que tipo de peixe o senhor produz? Então, ir olhando todo ao redor dessa psicultura, que é o que a gente chama dentro da administração de olhar holístico, né? Olhar para o todo. Olhar para o todo e não só para a psicultura. Então, ver se o produtor, se ele é produtor, se a psicultura é a sua primeira atividade, ou descobrir qual é a primeira atividade, se ele produz outros tipos de animais, se a produção de peixes dele é comercial, é subsistência ou é lazer. De acordo com o objetivo que o cliente produz o peixe, existem diferentes maneiras de se fazer esse manejo. Quem sabe da nutrição animal, por exemplo, ou do manejo animal, o ideal é produzir peixes fornecendo ração. Mas se a atividade do meu cliente se o objetivo do meu cliente é produzir peixe para subsistência, muito dificilmente vocês vão ver isso acontecer, o produtor alimentar o peixe única e exclusivamente com ração, porque não é viável financeiramente. Então, o técnico ele tem que também ter clareza do objetivo de produção do cliente. Então, se ele produz para lazer, é um tipo de manejo. Se ele produz para subsistência, é outro tipo de manejo. Se ele produz comercialmente, é outro tipo de manejo. E eu ter jogo de cintura para saber interpretar quais serão as melhores maneiras de se produzir, de utilizar o manejo dentro daquela atividade. Não existe receita, né? Caso, durante essa conversa, né, com o produtor, tá conversando, dizendo que você é daqui da região, tá começando a consultoria na área de psicultura agora. Caso você sinta a abertura do psicultor, ou sinta, por exemplo, que ele tem tempo disponível para te atender
você pede para conhecer a piscicultura, porque nem sempre o lugar onde ele mora é de frente com o tanque, por exemplo, né? Então, às vezes muitas vezes o tanque fica distante. Então, pedir para conhecer a piscicultura. E quando você vai conhecer a piscicultura, prestar atenção em tudo. Então, se ele tem barracão de armazenamento dos insumos e de equipamentos, se a quantidade de tanques, a espécie de peixe, área de tanque, se tem renovação de água, e ir prestando atenção em todos esses detalhes. Não anotar. Eu não sugiro que haja anotação nesse primeiro momento, nesse contato inicial, porque você só está se apresentando e conhecendo o negócio. Se você começa a fazer muita anotação, dá a impressão de que é uma entrevista e o cara já pensa que você está querendo fazer uma venda no final da visita. E esse primeiro contato, ele não pode transparecer venda. Ele não pode transparecer venda. Então, em momento nenhum, se fala de venda ou se fala de fechamento de consultoria. Em momento nenhum. É conhecimento, porque o primeiro você precisa conquistar a confiança daquele cliente para que você consiga desenvolver o seu trabalho. Tá? Então, prestar atenção em tudo. Se ele alimenta com resíduos, se ele alimenta com ração, que tipo de ração ele alimenta, qual o teor da proteína da ração que ele alimenta os peixes. E tentar gravar tudo, o máximo de informações que você conseguir, né? Chega lá no carro, depois que você sair da piscicultura, anotar tudo isso para na próxima visita você ter essas informações frescas na sua cabeça. Tá? Uma coisa que às vezes até maçante falar, mas que eu acho importante, nunca atender telefone ou ficar em mensagem de celular durante o atendimento a um cliente, principalmente se for a primeira visita, se for o contato inicial. Aquele cliente que está na sua frente, aquele piscicultor que está na sua frente, é o mais importante da sua vida naquele momento. Então, você tem que atender ele com 100% do tempo que você tem com ele. Se o telefone tocar, retorna mais tarde, né? Liga, se for cliente, não tem problema, liga mais tarde para aquele cliente. Cliente, fulano de tal, desculpa, eu não pude atender naquele momento porque eu estava atendendo outro cliente. Ele vai entender e vai valorizar você como técnico, que você vai ter, né, uma carteira de clientes vasta. Enfim. Então, e isso é uma coisa que precisa ser falada, porque hoje em dia as pessoas têm o mau hábito de ficar o tempo todo no telefone. E o cliente que está à sua frente, ele tem que ser o mais importante naquele momento. Então, se você não der 100% da importância para ele naquele momento, ele não vai se interessar muito em disponibilizar todas as informações que ele pode te fornecer. Oi, Karina! O que eu acho que é muito importante também de ser dito, inclusive isso é uma grande dificuldade que eu sempre tive, em gravar o nome do seu cliente. Pergunte o nome dele, fale mentalmente 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes o nome dele, e toda vez que você for visitá-lo, independente de quanto tempo passe, chame-o pelo nome. Isso ajuda a estreitar esse relacionamento, tá? Se você perceber que vai ter a oportunidade de conhecer, por exemplo, o funcionário da piscicultura, às vezes o piscicultor, né, ele tem uma piscicultura, mas não é, ele tem um funcionário que cuida da parte da piscicultura. Se houver a possibilidade ou a oportunidade de você conhecer esse funcionário, que bom, né? Isso é maravilhoso, isso é fantástico. E conheça da maneira mais como se ele fosse o dono da piscicultura. E eu vou dizer para vocês por quê. Do funcionário depende o seu sucesso de execução de trabalho dentro da piscicultura. Porque quando você fechar negócio com esse piscicultor, seja de venda de produto ou de venda de prestação de serviço, você vai precisar, como você não vai estar 100% do tempo na piscicultura, você vai precisar ter que o funcionário execute todas as indicações que você passar para o piscicultor. Né? Então, com isso, você precisa
ter ainda mais confiança e reciprocidade e respeito mútuo desse funcionário, né? Esse funcionário é ele que vai fazer o sucesso do teu serviço aparecer dentro da psicultura. Então, tem que ser humilde, tem que olhar para as coisas que ele fala com atenção, ir perguntando aos poucos, não achar que ele não sabe nada, independente da condição cultural, né, do funcionário. Então, ter bastante humildade e tentar ter muito vínculo com esse funcionário, porque é ele que vai te ajudar a ter resultados. Em muitas psiculturas, isso já aconteceu comigo, a decisão, o poder de decisão do fechamento de uma compra, do fechamento de uma prestação de serviço, vem do funcionário. Se o funcionário mostrar resistência para o dono da psicultura, muitas vezes esse fechamento não acontece, tá? Então, é muito importante esse relacionamento bem estreito com o funcionário. E aí, ao longo do tempo, você vai descobrindo, né, nessa conversa, descubra se o produtor já usa algum produto que é seu produto de concorrência, por exemplo. Então, eu vendo ração. Se ele já usa uma ração concorrente ou se ele já tem um consultor que presta serviço para ele. E caso ele tenha, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, continue fazendo essas visitas, continue fazendo a abordagem, porque pode acontecer de amanhã ou depois esse produtor não estar satisfeito com o produto ou com o serviço que ele está recebendo, que ele vai receber, né, do concorrente. Ou pode acontecer, por exemplo, uma brecha do concorrente. E já aconteceu várias vezes isso comigo, inclusive. Eu vou contar uma história para vocês. Tinha um colega meu, né? A gente até tinha feito especialização em psicultura junto e era cliente dele. E eu sempre visitava, já tinha conquistado a confiança desse produtor, ele já, né? Eu sempre visitava, mas ele nunca comprava de mim. E uma vez por mês eu visitava esse produtor. E aí um dia esse meu colega fez uma venda, mas a ração que ele vendia não chegava a tempo. Tipo, o produtor ficou sem ração, não tinha mais ração para alimentar os peixes. E o produtor me ligou: Soraya, comprei ração fulano de tal e já faz tempo e eles não conseguiram me entregar, deu problema na entrega, será que você consegue me socorrer? Então, assim, foi uma brecha do erro do concorrente, abriu oportunidade para que eu pudesse entrar nesse cliente. Dito e feito, eu consegui fazer a venda para socorrer, né? Socorri o cliente, aí chegou a carga da ração que ele tinha comprado do concorrente, do meu colega. A próxima carga que ele comprou de mim porque ele tinha ficado insatisfeito com o processo com o serviço de entrega da concorrente, tá? Então, o fato de o produtor já ter um serviço ou já ter um produto não significa que ele nunca vai ser o meu cliente. Muito pelo contrário, eu tenho que ficar ali, pronta, esperando, estreitando o relacionamento, fortalecendo a confiança dele em mim, para que quando a oportunidade aparecer, eu esteja prontinha para atendê-lo. Tá? Isso é muito importante. Mas eu tô sendo antiética fazendo isso. Não tá sendo antiético. Você tá sendo antiético se você estiver falando mal do produto do concorrente, se você estiver agindo de má fé com a pessoa. Você não está agindo de má fé, você está criando a base de fortalecimento da sua carteira de clientes. E tá tudo certo. E isso vai acontecer com os seus clientes também. Outros concorrentes vão continuar tendo relacionamento com os seus clientes. E tá tudo certo, é assim, o mundo dos negócios é assim, né? E aí pode aparecer algumas objeções, né? Eu vou falar de algumas objeções que para mim apareceram durante todo esse processo de aprendizado, né, dentro da psicultura. Então, por exemplo,
Como que eu vou atender um cliente lá na fazenda se eu não tiver carro, por exemplo? Quando eu comecei na piscicultura, eu não tinha carro, né? A primeira empresa que eu trabalhei lá na casa agropecuária, eu também não tinha carro. Então, e eu, mesmo assim, eu visitava os produtores. Como eu fazia? Eles passavam lá na empresa, me falavam, ó, eu tô com um problema tal, tal, assim, assim, na minha piscicultura. Ah, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, o senhor passa amanhã, tal horário, me busca, eu vou com o senhor até a piscicultura e o senhor me traz de volta. E aí eu resolvi o problema dele, resolvi o meu problema de não ter carro e estava tudo certo, né? Se você não tiver vínculo com uma piscicultura, por exemplo, você pode locar um carro, né? Existem locadoras de carro que fazem locação de carro né, a diária. Então, eu também já fiz isso. Em um determinado momento da minha vida, quando eu comecei a fazer consultoria de maneira autônoma, que é o que eu faço hoje eu sou consultora sem ter vínculo com nenhuma empresa, tinha uma época em que o meu carro era muito baixo. E aí eu não gostava de colocar o meu carro na estrada. O que eu fazia? Eu locava um carro. Eu ia na locadora, locava um carro mais alto, uma caminhonetinha, um Uno, né? O carro mais barato que tiver, no começo principalmente. Loca um carro e vai. O que não pode acontecer é deixar de fazer o atendimento, deixar de fazer o processo, né? Então, ter esse jogo de cintura. Ah, mas aí para alocar um carro não tem o cartão de crédito. Arruma o cartão de crédito emprestado de alguém, paga no boleto, dá um jeito, para tudo dá um jeito. Ah, tá bom, não consegue. Então comece a participar de eventos, vai através de indicação, faça parceria com as empresas. Mesmo em parceria com a empresa, você consegue fazer esse processo de o produtor ir buscar você num lugar. Tá? Às vezes a gente se limita em querer fazer alguma coisa, em querer atender, em querer começar alguma coisa, colocando muitos obstáculos. E às vezes esses obstáculos são a solução. Bom, para finalizar, eu quero deixar uma mensagem de que atender bem o cliente faz com que eu fortaleça esse relacionamento, estreite esse relacionamento e crie confiança com o meu cliente, né? E se eu não tiver uma carteira de clientes, eu nunca vou conseguir atender nenhum psicultor. Eu preciso começar com o primeiro, com um eu preciso começar. E aí, enquanto esse começo não acontece, você tem que ir buscando fortalecer e aumentando a quantidade de clientes que você conhece, aumentando a quantidade de psicultores que te conhecem como consultor, aparecer para o meio, né? Atender bem vai fazer com que você tenha fidelização desses seus clientes. Quanto melhor você atende, mais eles vão te seguir por toda a sua vida enquanto você for profissional e estiver atuando dentro dessa atividade, tá? Então, tem um exemplo muito claro de que nem sempre o nosso colega de aula mais inteligente é o mais bem-sucedido. Às vezes, aquele que tem mais jogo de cintura, que mais bem se relaciona com as pessoas, é o que é mais bem-sucedido, tá? Então, eu queria deixar esse recado aqui hoje, do atendimento, desse contato inicial, que existem várias maneiras de serem feitas. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, algum outro tema que seja pertinente, que vocês achem que é importante ser falado, coloquem nos comentários ali no feed mesmo, pode ser, ou aqui mesmo pela live, tanto faz, que ao longo das semanas eu vou estar trazendo temas diferentes. Vou falar sobre temas técnicos também da psicultura, mas vou falar bastante sobre como aliar o técnico, esse conhecimento técnico, com o atendimento no campo. Como eu lido com todo esse conhecimento técnico quando eu estou na frente do cliente. Ah, não sei resolver esse problema, mas eu já estou lá na psicultura, o que fazer? Tá? Então, eu vou trazendo esses temas ao longo das semanas aqui, tá? Gente, muito obrigada mesmo para vocês que ficaram até o final aqui. Muitos amigos, muitos colegas de profissão. Eu tô bem feliz
e a gente se vê nas próximas semanas, tá bom? Beijão, tchau, tchau.